Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Após a escolha, então, do homem que iria substituir o apóstolo que traiu o Senhor Jesus Cristo, Judas, o traidor, nós percebemos que a escolha ela recai sobre um homem chamado Matias. Nós vimos então que toda a sequência do que acontece após a ascensão do Senhor, ela segue instruções que foram dadas por ele durante o período em que estes permaneceram, durante o período que Jesus permaneceu com seus discípulos. É importante notar e não ter medo de dizer que não existem mais apóstolos hoje. Notem que quando foi dada a oportunidade de que se escolhesse o substituto de Judas, apenas 2 homens foram apresentados dentre tantos. Dos que estavam reunidos, 120 pessoas, somente 2 acompanharam Jesus desde o início de seu ministério. Então, algumas características básicas e fundamentais foram importantes para aqueles que fizeram parte, formaram o chamado apostolado. E estes homens receberam um ofício temporário. Então, é importante também que a gente note isso. Por exemplo, falamos em presbíteros e diáconos, ofícios permanentes, não são dons, são ofícios. De modo que eu posso desejar ser um oficial da igreja, se eu cumprir os requisitos. O primeiro deles é ser homem cristão, e então, se Deus aprovar, a igreja me escolher como tal. Do mesmo modo, os apóstolos, eles foram escolhidos pelo Senhor. Não é um dom ser apóstolo. Mais adiante nós vamos entender porque a palavra apóstolo ela é relacionada na relação, ela aparece na relação dos dons. Mas não se esqueçam, quando nós olhamos historicamente a figura do apóstolo, nós vamos perceber que hoje o apóstolo bom é o apóstolo morto. Os apóstolos que nós temos hoje, Vivinhos da Silva, são todos esses aí que estão enganando o povo. Os bons apóstolos foram escolhidos pelo Senhor, todos eles foram mortos, exceto João, que morreu já idoso. Tiveram um tempo, um período, cumpriram um propósito. Outra questão, quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos entrar agora na questão da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Às vezes a gente tem medo de fazer determinadas afirmações, porque nós não olhamos cuidadosamente como a Bíblia ela revela o propósito de Deus de redimir o seu povo em Cristo. E aí geralmente a gente diz assim, olha, eu não sei, apóstolos, dom de línguas, profecia, dom de curar gente, eu não sei, Deus pode fazer. E aí nós não somos tão precisamente bíblicos quando fazemos tal afirmação. A resposta certa seria, Deus pode sim fazer, mas Deus quer fazer ainda hoje? Deus abriu o mar vermelho quantas vezes? Ele pode abrir o mar vermelho quantas vezes quiser, mas Ele quis abrir mais de uma vez? Não. Então, percebamos isso. Nós precisamos cuidadosamente analisar o porquê Deus agiu na história e em determinadas circunstâncias claras, Ele então realizou milagres, Ele interviu na história, Ele agiu como deveria agir, sendo soberano. Porque quando nós olhamos agora para a descida do Espírito no dia de Pentecostes, nós precisamos ter esta convicção quando analisamos a Bíblia para não incorrermos no mesmo erro ainda hoje permanente, de que o que aconteceu no Pentecostes, do mesmo modo, é válido para a igreja dos dias atuais. Eu peço que vocês lembrem, historicamente, logo no começo, primeiros séculos da era cristã, século II, um homem da igreja chamado Montano, e até desenvolveu um pensamento teológico chamado de montanismo,
porque alguns o seguiram, afirmava: é válido o que aconteceu no Pentecostes e nos dias apostólicos para nós hoje, tudo aquilo. A igreja rejeitou. Será que a igreja rejeitaria sem sentido? A igreja que estava tão próxima e tão perto de tudo que Jesus e os apóstolos fizeram? Então, nós precisamos pensar biblicamente. E pensar biblicamente, às vezes, é fazermos cuidadosamente afirmações sem medo. E uma delas é essa: Deus pode fazer o que Ele quiser. Sim, é Deus, é fato. Mas a pergunta também que precisamos fazer é: Ele quer fazer isso? Se fosse assim, nós vamos notar, por exemplo, que Deus não mandaria missionários estudarem outras línguas, traduzirem a Bíblia, porque Ele ia dar dons a esses homens todinhos para que eles falassem em todos esses dialetos e idiomas que nós temos ainda hoje na terra, fruto da maldição de Babel. O Pentecostes, então, irmãos, ele traz uma ideia importantíssima de que o que aconteceu em Babel agora estava sendo destruído com a poderosa obra de Cristo na cruz. E isto moveria a igreja para pregar o evangelho de forma tal, no poder do Espírito, que as barreiras seriam quebradas. E não somente judeus, mas povos de todas as línguas, raças e nações cairiam aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos para o texto, Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Nós iniciaremos hoje o estudo em Atos 2, uma vez que é um texto que exige um cuidado maior da nossa parte. Nós não pretendemos esgotar a nossa análise, o nosso estudo sobre Atos 2 hoje. Então, a partir do versículo 1, eu peço a atenção dos irmãos à leitura até o versículo de número 21. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui nós temos a primeira parte da descrição do que aconteceu no dia de Pentecostes e a introdução do sermão que foi proferido pelo apóstolo Pedro naquele precioso dia, um dia marcante. Eu quero lembrar aos irmãos que Pentecostes foi um evento único e histórico. A festa se repetia, a festa ela era anual, ela se seguia após a Páscoa, e justamente neste dia a profecia iria se cumprir após a nova Páscoa ter sido celebrada. Notem que o Senhor Jesus Cristo falou a esse respeito. Olhem comigo o Evangelho de João, capítulo de número 7. Um livro antes do que nós estamos estudando, Evangelho de João, capítulo 7. A partir do versículo de número 37, Jesus já tinha prometido a vinda do Espírito Santo. Ele se apresentou na última festa da colheita, a festa dos tabernáculos, e ele ofereceu um dos convites mais maravilhosos e profundos que nós encontramos nos evangelhos. João 7, a partir do versículo 37 até o versículo 39. Leiam comigo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Notem que a palavra de Jesus em seu sermão, em seu discurso, não aponta para a ideia de que aqueles que caminhavam com ele ainda não haviam sido convertidos. Porque não pode haver conhecimento, compreensão a respeito de Cristo e da salvação sem a presença do Espírito Santo. Assim acontecia a salvação no Antigo Testamento. Assim ainda hoje acontece a salvação na vida daquele que crê em Jesus. O batismo com o Espírito Santo, ele acontece simultaneamente ao ato da justificação, ou seja, eu creio em Jesus, sou justificado pela fé nele. Tenho então a declaração dos céus, da parte de Deus, que fui justificado, sou justo. Neste momento eu então me torno templo ou habitação do Espírito Santo. Mas a Escritura Sagrada vai falar em diversas passagens de que este mesmo Espírito que passa a habitar na vida do crente, preenche a vida do crente, santifica o crente, transforma o crente, faz o crente conhecer a palavra, move o crente para a obra da evangelização. É aí onde entra então esse marco histórico no dia de Pentecostes. O revestimento de poder, o poder para testemunhar, a capacitação para o desempenho da obra vem desta promessa de que Cristo daria o seu Espírito. E a obra então do Paráclito, do outro Consolador, seria quando Jesus voltasse para o céu, ele preencheria os corações dos crentes. À medida em que ele fosse transformando almas para Cristo, ao mesmo tempo, ele também iria capacitar estas pessoas para viverem para a glória de Cristo. Notem como isso é importante, a relação que há da promessa do Espírito que viria habitar no cristão. De que, como por exemplo John Stott mesmo citou, me permitam ler a sua citação a respeito desta obra do Espírito Santo. Ele disse em um de seus tratados, em um dos seus livros: sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível, até mesmo impossível. Não pode haver vida, afirmava Stott, sem o doador da vida. Não pode haver entendimento sem o Espírito da verdade. Nenhuma comunhão sem a unidade do Espírito.
nenhuma semelhança de Cristo e do seu caráter e do seu fruto, sem a sua ação ativa e poderosa, nenhuma testemunha eficaz de Cristo, sem o seu poder. Como um corpo, Stott então conclui, sem respiração é um cadáver, assim também a igreja sem o Espírito está morta. Esta é a chave para nós entendermos o que acontece então e se processa naquele dia histórico, dia do Pentecostes, após a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor. Vamos voltar para Atos 2. Jesus então havia dito aos discípulos que esperassem em Jerusalém, porque o Espírito estava chegando. Sua espera e a sua oração não foi a causa que fez o Espírito vir, lembrem-se disso. Não é algo manipulável a ação do Espírito, ainda que a Escritura diga que nós possamos sufocar as suas santas influências, entristecê-lo porque ele é uma pessoa, apagá-lo nesse sentido de buscarmos mais um mundo, nos afastarmos de Deus. É claro que assim o Espírito então, ele não age mais como antes, mas isto não manipula a ação do Espírito, é Ele quem tira a gente, muitas vezes, da lama do pecado onde nós nos encontramos. É Ele que muitas vezes vira o nosso carro para que a gente entenda que devemos voltar à presença do Senhor em humilhação. É Ele quem faz com que recebamos força e poder para testemunhar quando nos encontramos desanimados em nossa caminhada. A ação do Espírito, portanto, não foi produzida porque os discípulos de Jesus ficaram orando e esperando, não. Ele viria no tempo certo determinado pelo Pai. Olhem novamente para o texto. Observem que o que acontece no Pentecostes, primeiramente, foi algo soberanamente realizado pelo Senhor. Atos 2, versículo de número 1 e 2. Vamos ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Notem a expressão "e de repente". É algo que acontece e que foge de qualquer tentativa de se manipular o Espírito. De repente vem, de repente o Espírito desce sobre os discípulos, de repente o Senhor o envia, de forma que a primeira consideração que nós fazemos ao analisar o texto, quando nós começamos a enxergar o que aconteceu naquele dia, é que esta ação foi soberanamente realizada pelo Senhor. É diferente do que nós vemos hoje, infelizmente, irmãos. O ponto aqui, destacado por Lucas, é que a vinda do Espírito não pode ser manipulada por igrejas, ou por pessoas, ou por apóstolos. Não é o que nós vemos hoje. Campanhas, cruzadas, movimentos, onde homens se apresentam como verdadeiros controladores da ação do Espírito. Mentira! Engano, muitos vão, muitos seguem. É de repente que o Espírito vem sobre eles. Eles apenas estavam obedecendo, estavam orando, estavam aguardando, estavam esperando a promessa, apenas isso. Observem que ele vem soberanamente e poderosamente. Observem o versículo de número 2 mais uma vez. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, o que eles percebem neste movimento repentino é um som que vem, é a voz do Senhor. Lemos no Salmo de número 29,
É a voz do Senhor que está sobre as águas, do Deus que troveja em glória, que se manifesta sobre muitas águas. É a voz poderosa, cheia de majestade, impetuosa. O vento vem e enche toda a casa onde eles estavam assentados. Então, vejam que toda a ideia aqui transmitida é do Senhor concedendo o seu poder para os seus discípulos. A palavra para vento e espírito, tanto na língua hebraica como na língua grega, é a mesma. De forma que o símbolo ou a simbologia que nós percebemos no ar ou no vento e o mover ou a ação do Espírito, elas são importantes. Certa vez um garoto perguntou ao seu pai: Deus existe? O pai então respondeu: sim, meu filho, Deus existe. O filho continuou e disse: e como ele é? O pai então respondeu: meu filho, Deus é espírito, Deus não pode ser visto como nós, ele não tem corpo como nós, olhos, ele não tem boca como a gente. E então o filho disse: e como eu posso saber que ele existe se eu não posso vê-lo? O pai parou então, pensou e disse: meu filho, você está sentindo essa brisa? Ela está tocando na gente, você percebe isto? A criança então disse: sim, meu pai, eu estou percebendo. Assim é o Espírito de Deus. Você não pode vê-lo, mas certamente você pode senti-lo. A ideia então é que o Senhor vem, ele vem soberanamente, poderosamente, transmite o seu poder, e isto é algo maravilhoso, irmãos, porque se aplica a tudo aquilo que o Espírito Santo vem então realizar, batizando os crentes em Cristo como corpo de Cristo e unindo-os em uma só e grande obra de salvação. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13, verifiquemos juntos. O Espírito, ele desce de uma forma única, mas o que ele continua a fazer, o seu efeito ainda hoje é exatamente o mesmo. Ele nos batiza no corpo de Cristo, ele nos torna participantes de Cristo, ele nos coloca com firmeza e segurança em Cristo. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Podemos ler? Vamos ler juntos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Evento único e histórico acontece no Pentecostes. A partir daí a igreja recebe poder para testemunhar, e isto se repetiria na história da igreja até hoje. Notem, aquele dia não seria o indicativo para que nós buscássemos uma segunda bênção, porque a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós fomos batizados com o Espírito Santo no dia em que cremos em Jesus Cristo. O poder que foi dado naqueles dias é o mesmo poder que, se você se encontra em Cristo, também possui. Agora, a imaturidade espiritual, a imaturidade quanto ao conhecimento da palavra, torna muitos cristãos ou céticos demais, ou então sensacionalistas demais. É o que nós temos muito hoje. Muitos então acreditam que não se tem mais nada
A Bíblia diz: todos aqueles que foram batizados no Espírito beberam de uma só vez, ou de uma vez por todas dele. A ideia de que ele cobre, ele reveste. Por outro lado, outros acreditam que é possível buscarem ainda hoje estas mesmas bênçãos que tiveram um propósito único no dia de Pentecostes e na construção e fundação da igreja nos primeiros séculos da era messiânica. Isso é importante, irmãos, dizer, porque hoje, infelizmente, nós lidamos com duas realidades. Falando principalmente a respeito de nós mesmos presbiterianos, como nos chamam, sorveterianos, frios, que não temos o Espírito Santo, quando na realidade fervor espiritual e graça são manifestas quando nós fazemos aquilo que demonstra o amor que nós sentimos, o serviço que nós fazemos para a glória de Deus, cantando, louvando, adorando e, acima de tudo, testemunhando da glória e da graça de Jesus. Por outro lado, nós encontramos o movimento pentecostal brasileiro com tantos problemas. As reuniões, elas se tornam, na realidade, um palco de acontecimentos, por vezes, muito tristes. E o que tem se espalhado em nosso estado realmente é preocupante. E onde se coloca determinadas classes ou castas de crentes, porque se você não foi batizado com o Espírito Santo, entendam, como abençoado por uma segunda vez, e não tem demonstrado isso ao falar línguas ou profetizar ou manifestar qualquer outro dom daquela era apostólica, você será um crente de segunda classe. Então, em determinados arraiais, infelizmente, o que muito acontece, as pessoas são ensinadas a falar em línguas, a Bíblia não mostra nada disso. As pessoas são incentivadas a manifestarem aqueles mesmos movimentos que hoje eles chamam de reteté, e a turma roda, e a turma dança, e a turma sapateia, tudo isso no Espírito. A Bíblia não ensina nada a respeito disso. A Bíblia fala que no dia do Pentecostes o Espírito desceu soberanamente, poderosamente, e ele então capacitou o povo para viver e pregar o Evangelho. Ponto final. O que passar disso, irmãos, aí, não é obra do Espírito, mas obra da carne ou obra do diabo. É difícil falar sobre isso diante de algo que se manifesta e se autoafirma hoje muito mais como a chamada igreja evangélica brasileira, mas não é. Não é. As rádios piratas em nosso país, em sua maioria, são controladas por igrejas pentecostais ou neopentecostais. Eu morei em uma cidade muito rica em termos de comércio, na área de calçados e roupas, onde os comerciantes não vendiam mais para os crentes, todos eles cheios do Espírito, pulando, saltando, falando em línguas e profetizando. Poder que o Espírito derramou sobre a igreja foi o poder que capacitaria os crentes a serem vistos. Mais adiante vemos no livro de Atos como cristãos. Não foi assim em Antioquia que eles começaram a ser chamados? Não pentecostais. Cristãos. Por quê? Porque se assemelhavam ao Nazareno, ao rei dos judeus. Vamos voltar para Atos. O Espírito então também desceu de forma permanente. A expressão que nós encontramos nos versículo de número 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, lá em Atos 2, e tais línguas pousando sobre eles, se relaciona então com a purificação e presença do Senhor, a Shekinah, lembram? Que acompanhava o povo peregrino no deserto, a nuvem de fogo, a chama de fogo.
a mesma ideia da brasa viva que toca na língua do profeta Isaías para que ele falasse. Poder para testemunhar, percebam a correlação. O que acontece então é que, mediante isto, eles estavam experimentando o cumprimento da palavra de Deus. Mateus capítulo 3, verifiquem comigo. Mateus capítulo de número 3. Quando João Batista falou a respeito de Jesus, deu testemunho a respeito de Jesus, ele diz assim: eu vos batizo, versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, as línguas de fogo demonstraram que Deus tinha chegado para o seu povo, para habitar no meio do seu povo. A ideia, então, irmãos, é de confirmação de tudo aquilo que Jesus falou e de confirmação de que eles deveriam seguir em frente, adiante. Notem que na linguagem que Pedro usa ao citar o profeta Joel, nós vamos ver isso mais adiante, não hoje, ele vai usar expressões como o sol vai se converter em sangue, haverá fumaça e outros elementos da natureza extraordinários. Não aconteceu isso no dia de Pentecostes. A ideia então é que algo fantasticamente extraordinário e único marcaria a história da igreja dali por diante. Jesus Cristo então batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ele iria purificá-los e ele iria então dizer o que deveria ser pregado e testemunhado a seu respeito. Isso não tem nada a ver, irmãos, com o que nós estamos vendo hoje, infelizmente. Igrejas que nem ao menos têm pastores ou líderes que não estudam a Escritura para pregá-la e explicá-la, eles chegam e fecham os olhos e oram, e abrem a Bíblia, e o texto que aparecer é o texto que eles vão pregar. Isso não tem nada a ver com o mover do Espírito. O mover do Espírito inclinaria a mente e o coração dos crentes ao amor à palavra do Senhor, à devoção ao Senhor, a uma dependência maior do Espírito Santo de Deus, ao engajamento na obra missionária, na obra do Evangelho. Mais uma vez eu faço uma crítica a nós mesmos. Até a década de 50, os presbiterianos ou calvinistas no Brasil formaram a maior denominação evangélica protestante do país, desbravadores, pregadores, testemunhas do Evangelho. O que acontece com o passar do tempo, porque deixamos de estudar e pregar corretamente sobre a obra do Espírito, uma reação errada ao movimento pentecostal que chegou aqui em 1910. E ao falar do Espírito, ou da obra do Espírito, ou do mover do Espírito, então, rapidamente pregadores eram condenados ou taxados de renovados ou carismáticos que tais. Não tem nada a ver isso aí. Era importante naquele período uma apologia certa, séria, bíblica a respeito do que o Espírito veio fazer. Ele não veio trazer para si os holofotes, mas ele veio, como disse o Senhor, fazer brilhar a luz do Evangelho de Cristo para o mundo. Foi isso que faltou. E hoje, vocês sabem do que eu estou dizendo, não é conversa minha. Vocês podem fazer um mapeamento entre nós, das igrejas presbiterianas no estado de Sergipe. Você vai voltar espantado. Ou você vai dizer, ô pastor, ou a gente lá está doido, ou as outras igrejas estão fazendo tudo aquilo que a gente aprende que não deve ser feito. Igrejas totalmente descaracterizadas.
buscando aquilo que o Espírito nunca nos ensinou a fazer. O que nós percebemos aqui é algo acontecendo de forma proposital, o enchimento dos discípulos com o Espírito do Senhor, para que eles testemunhassem de Cristo. Isso aí. Somente isso. Para a gente finalizar, voltemos para Atos. A última consideração que eu queria fazer, só lembrando, a primeira delas foi que o Espírito desceu no dia do Pentecostes de forma soberana, poderosa, permanente, ou seja, ele veio para cumprir a obra de aplicar a redenção de Cristo nos homens e prepará-los para a obra da evangelização. Por isso que a última consideração é que ele vem de forma proposital. O Espírito também agora vem para encher ou preencher o coração dos crentes. De forma que quando você olha comigo Efésios capítulo 5, em Efésios capítulo 5 nós encontramos, versículo 18, o apóstolo Paulo ordenando à igreja em Éfeso o quê? Olhem só. E não vos embriagueis com vinho, Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora aí vem a questão, falando em línguas, não, falando entre vós com a palavra, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, ou seja, com salmos e salmos, palavra, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O enchimento então do Espírito viria para capacitar os crentes a viverem de conformidade com o Evangelho. Notem que depois que o apóstolo fala sobre encher-se do Espírito, ele vai dizer como as relações interpessoais deveriam acontecer. Marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. O poder, irmãos, do testemunho do Evangelho está muito mais nessas atitudes que provocam, então, a apresentação clara daquilo que cremos, do que de manifestações sobrenaturais. Às vezes a gente pensa assim, né? Se acontecesse alguma coisa extraordinária, para que todo mundo cresce, nós caímos na mesma história do rico que morreu e foi para o inferno. Senhor, me deixa ir lá para eu falar com os meus irmãos, pode ser que eles se convertam. Lembrem da resposta de Jesus, contando aquela parábola, ele disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vejam que essas falsas igrejas e seus falsos apóstolos, eles dizem assim, aqui está o poder de Deus. Eles podem manipular tal poder? De forma nenhuma. E quando eles dizem isso, o poder está em promover curas nas pessoas ou mudar a situação financeira delas. Não é nada disso que o Espírito Santo veio então fazer. Quando você e eu encerramos a leitura da primeira parte aí do livro de Atos, você e eu percebemos o seguinte, eles ficaram cheios do Espírito, no versículo 4 lá de Atos 2, passaram a falar em outras línguas, idiomas falados, a mesma palavrinha que originou a que você encontra no glossário, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, não eram manipuladas, canta labachúria, chuta malacai, coisa desse tipo, não tem nada disso aí, gente. Parece engraçado, mas é o que acontece, infelizmente. Aí, estavam aqueles, versículo 5, habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Um falso profeta na cidade de Salvador, tempos atrás, foi descoberto, ele tinha um programa de rádio famoso, e aí ele dizia que falava em língua na hora lá do programa. Aí o pessoal mais estudado disse, fala em língua nada, ele sabia um pouco de hebraico, estava falando em hebraico. Não existe isso. Então, idiomas falados estavam sendo agora ditos, ou melhor falando, eles falavam em sua língua e ouviam, era como se fosse uma tradução simultânea, algo extraordinário. Cada um os ouvia falar na sua própria língua, e no versículo 7, então, atônitos, eles se admiravam e diziam, vejam, não são, porventura, todos estes daí que estão falando galileus? Como é que eles fizeram um curso para falar na língua dos partos, dos medas, dos elamitas? Como? Como é que eles compreendem a língua dos egípcios? Como é que eles entendem o árabe? Versículo 11, então, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O Espírito, então, concede o dom, naquele momento único, marcante, para que de maneira soberana, poderosa, proposital, ele então manifestasse a sua glória. Eu quero concluir aqui, irmãos, fazendo uma ponte. Nós ainda vamos aprofundar mais o assunto, ele não esgotou, mas só para a gente finalizar aqui, queria fazer uma ponte com vocês. Já disse isso algumas vezes. Com a queda, o homem cada vez mais se afastou do Éden. Cada vez mais ele foi se espalhando e se afastando. Lembram o que aconteceu com a construção da Torre de Babel? E a palavra quer dizer variedade de línguas, de onde vem depois Babilônia. Os homens foram confundidos por seu pecado, falando em línguas e perdendo comunhão cada vez mais uns com os outros. O que é que acontece no Pentecostes? O que em Babel foi maldição, Pentecostes então se torna bênção, porque a variedade de línguas não foi impedimento para que aqueles que estavam ali, de diversas regiões, ouvissem falar da grandiosidade de Deus em seu próprio idioma. E lá tinha gente da Babilônia também, Mesopotâmia. E eles então, perplexos, ficaram perguntando uns aos outros como é que nós estamos ouvindo falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, porque o Espírito lhes concedeu esta bênção. O que nós temos hoje, irmãos, diante de nós é o cumprimento profético de que o Evangelho tornaria a Igreja de Cristo universal, ou seja, espalhada sobre toda a terra. E esta é a grande obra ainda hoje missionária da igreja. O mesmo poder que desceu sobre eles naquele dia é o mesmo poder que possuímos como crentes em Cristo, porque somos habitação do Espírito. Ao abrirmos a nossa boca, o que devemos falar ou pronunciar? As grandezas de Deus. A maravilha do Evangelho. Não podemos gastar tempo contando aquilo que não é importante e necessário para nós. Você pode perguntar, mas pastor, eu tenho experiências com Deus, já ouvi muito isso. Se eu precisaria me deixar um dia contar aqui, você não vai contar nunca isso aqui. Sabe por quê? Porque a experiência você guarda para você. Sabe o que é importante? João 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus fez muitos outros milagres. Estes, porém, foram registrados, estão na Bíblia, para quê? Para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que, crendo, você tenha vida em seu nome. Logo, eu não sou obrigado a acreditar na história que você me contar. Eu preciso crer naquilo que Cristo fez e está registrado na Bíblia.
Eu não estou dizendo com isso que nós não vemos Deus intervir e providencialmente agir. Temos vários exemplos aqui. Mas isso jamais pode substituir a pregação do Evangelho. Olha, música não salva ninguém, como testemunho também de experiência pessoal não salva ninguém. Quem salva o pecador dos seus delitos e pecados é o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E foi esta grande obra que o Espírito Santo veio então capacitar o crente. E até hoje ele ainda o faz, para que possamos sair e pregar o Evangelho para toda criatura. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de recebermos a Tua palavra e sermos instruídos. Pedimos, Senhor, que nos conceda a bênção de recebermos a Tua palavra e entendermos que devemos fugir dos extremos da incredulidade e da busca imatura por sinais e prodígios, assim como os judeus tanto pediam. Nem sabedoria humana, nem sinais ou prodígios que os homens afirmam produzir, realizar, buscar. Que possamos crer e pregar a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, crendo que a maior obra ainda hoje a ser testemunhada entre os homens é a conversão de um pecador. É quando o Senhor dá vida a um homem morto em seus delitos e pecados, fazendo-o assentar com Cristo nos lugares celestiais, salvando-o pela graça mediante a fé, que não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Abençoa-nos, ó Senhor, em nossa caminhada cristã, ajudando-nos a entender que somos de Cristo, recebemos do Espírito, fomos batizados com Ele e agora recebemos dele poder para sermos testemunhas do Evangelho. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos enchermos sempre do Espírito, a buscarmos viver para o Teu louvor e agrado, honrando ao Senhor e testemunhando para todos aqueles que estão ao nosso redor da graça de Jesus. Pedimos isto, Senhor, no nome dele, nosso Senhor e Salvador. Amém.